Bem-vindos ao nosso penúltimo encontro dessa minissérie. Meu nome é Duda Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. A história do encontro de hoje é muito pequenininha, mas pra mim esse foi dos encontros até agora o maior de todos e o mais impressionante. Então continue aí comigo para acompanhar essa história maravilhosa. Um detalhe sobre esse encontro de hoje: não se trata só de um personagem específico, mas de muita gente mesmo, porque eu vou falar sobre a descida do Espírito Santo em Pentecoste. Vamos lá, gente, para a história. Jesus, como vocês sabem, né, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Depois que ele se ressuscitou, ele passou cerca de 40 dias ali com os discípulos, instruindo eles, falando sobre as dificuldades que iriam encontrar a partir dali, né? E aí, depois desses dias, ele ascendeu ao céu, ou seja, subiu ao céu, mas ele prometeu uma coisa para os discípulos. Ele falou que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E aí os discípulos ficaram nessa expectativa, né, de que o Espírito Santo viria sobre eles. E aí, né, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos os discípulos em Jerusalém, reunidos em uma mesma casa, em um mesmo lugar, em oração. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e aquele som encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e repousaram sobre cada um deles. E depois disso, todos que estavam lá ficaram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em línguas diferentes conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Como vocês viram, nossa história de hoje já começa com o encontro, né? Os discípulos estavam ali em oração, em um lugar. Jesus já tinha subido ao céu e tinha prometido que enviaria para eles um Consolador. E aí depois, findado o dia de Pentecostes, eles se reuniram em uma mesma casa em Jerusalém e estavam em oração. E neste momento o Espírito Santo veio sobre eles, aí fala que apareceu um forte vento, depois línguas como de fogo e repousou sobre cada um, e aí eles começaram a falar línguas. Sobre o Pentecoste, gente, o que era, né? Primeiro, a palavra em si ela é de origem grega, a palavra Pentecostes, e significa quinquagésimo, mas era uma festa que tinha origem. A origem dessa festa era baseada em uma antiga tradição hebraica que tinha um nome bem peculiar, está passando ali na tela para vocês, mas significava semanas. Então era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita, né, realizada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Então Pentecostes era uma celebração de agradecimento. Que encontro bem diferente, né? A gente viu aí que Jonas se encontrou com o peixe, mas essa dos discípulos é ainda bem peculiar também, esse encontro que aconteceu com eles. Aí vem a segunda parte, né, do nosso vídeo, que é as mudanças impactantes que aconteceram. A primeira de todas, eu já citei, que foi pessoas de um único lugar começarem a falar línguas de vários outros lugares. Então ali os discípulos, simples pescadores e outras pessoas que estavam lá que não eram tão reconhecidas na sociedade, começaram a falar em vários idiomas, sem ter tido estudo algum. Então foi uma mudança bem impactante, porque ninguém esperaria, né, que pessoas tão simples e comuns falassem em outros idiomas como se tivessem estudado aquilo a vida inteira. Essa foi a primeira mudança impactante depois que eles tiveram esse encontro com o Espírito Santo. Foi um episódio muito marcante, porque era época de festa em Jerusalém, então tinha muita gente lá de vários lugares. E aí por isso que os discípulos, né, quem recebeu o Espírito Santo, começou a falar em línguas, para que as pessoas de diferentes lugares que estavam lá pudessem ouvir e entender. Eis a chance para eles pregarem sobre tudo o que viram e ouviram, em especial morte e ressurreição de Jesus. A segunda mudança impactante é sim com um personagem em especial, que é Pedro. Porque após receber o Espírito Santo, Pedro levantou-se e fez um discurso enorme. Quem era Pedro, né, gente? Aquele discípulo que tinha medo, negou Jesus por 3 vezes por medo de falar de Jesus, de ter alguma ligação com o Mestre. E aí, depois que recebeu o Espírito Santo, Pedro fez um discurso para muita gente. E a Bíblia fala que se converteram nesse dia quase 3.000 almas. Quase 3.000 foram os que se converteram, fora os que estavam lá escutando e que não se converteram, né? Então, foi um momento marcante e impactante, tanto para os outros, para Pedro, né, para os outros discípulos e para aquelas pessoas de lugares de fora
que estavam visitando. Como eu falei pra vocês, a história do nosso encontro de hoje é bem pequenininha, mas é uma das mais especiais, onde esse momento aqui foi marcante, irá acontecer novamente no futuro. A gente pode falar sobre isso mais à frente, né, em outros vídeos, mas guardem bem esse encontro porque ele foi muito especial. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos, tudo aquilo que eu sempre falo em todos os vídeos, né, porque esse foi o nosso penúltimo encontro. Amanhã a gente vai ter o nosso último encontro. É uma história bem grande, a história do encontro de um personagem muito marcante, que é super conhecido. Ele é um ícone, né, da história de encontros. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado desses. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!